Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus ilumine a sua vida. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 16, de 5 a 11. Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas, porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O coração dos discípulos, como diz o próprio Cristo no Evangelho, enche-se de apreensão, de dor, de tristeza, porque ele começa a falar da sua partida para o Pai. Tinham experimentado a dor de vê-lo morrer, e aí veio a alegria pela sua presença com a ressurreição. E agora ele encaminha os discípulos para compreender que ele precisa voltar para o Pai. Mas, ao mesmo tempo que Jesus fala essa verdade que entristece o coração dos discípulos, ele dá uma garantia. Que indo, e essa sua ida, como ele mesmo fala, é bom que ele vá, porque desta forma ele envia sobre os discípulos o Espírito da verdade, o defensor, o Espírito Santo. E aí nós somos reforçados na verdade, queridos irmãos e irmãs, que vem sendo apresentada para nós desde ontem, que Jesus nunca nos deixa sós. Nós não estaremos nunca sós em relação à presença de Deus, mas Ele constantemente está conosco. E o Espírito Santo, que é dado como dom à igreja, é dado como dom ao coração de cada homem e cada mulher, é essa garantia da presença constante de Deus em nosso meio. É Deus presente no nosso meio, é Deus que age em nossas vidas, é Deus que conduz os passos da sua igreja e os passos de cada um, de cada uma dos filhos e filhas que o ama. Aí nós somos chamados a acolher este dom do Espírito, certos de que estaremos sempre acompanhados pelo Senhor. E este dom do Espírito, ele vem para ajudar-nos a compreender cada vez mais a mensagem do Evangelho a nosso respeito. O Espírito Santo é aquele que possibilita ao homem e à mulher conhecer a vontade de Deus acerca das suas vidas. O Espírito possibilita uma abertura das mentes e dos corações para as verdades de Deus. Por isso, constantemente, nós devemos pedir ao Senhor a graça de nos abrir sempre mais para a ação do Espírito Santo. Quando pedimos, vem Espírito Santo, na verdade é nosso coração pedindo: abra, Senhor, meu coração, para acolher de verdade a vinda do Espírito, para que Ele haja de verdade em mim, para que Ele tenha lugar para agir de verdade em minha vida. Que o Espírito Santo, dom do Pai e do Filho, conduza cada vez mais as nossas vidas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vem, Espírito Santo, habita os nossos corações e ajuda-nos a descobrir cada vez mais a presença amorosa de Deus em nossa vida e faz-nos viver sempre segundo os teus ditames. A bênção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho
e Espírito Santo esteja e permaneça com você, meu irmão, minha irmã. Fica com Deus, que o Espírito Santo fecunde a sua vida. Amém.